Numa versão ampliada do Oriente Médio envolvendo o Egito, seriam 4, então, né? Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã, né? Então vamos falar desses 4 aí rapidinho. O Egito, eu acho que ele tem uma relevância a mais, porque o Egito, dos 4, ele tem um potencial militar muito destacado. Desses 4 que eu mencionei, a maior população, são quase 100 milhões de habitantes. Então é um mercado de consumo, essa história toda que eu falei. E o Egito tem uma pérola no território dele chamada Canal de Suez, que já rendeu problemas históricos para o Egito, mas, enfim, como você falou, o comércio global em volume, ele passa absurdos, né, pelo Canal de Suez, que, de novo, para quem puder olhar um mapinha aí, evita que você faça aquela velha história de o europeu chegar no caminho das Índias e contornar o continente africano todo. Da Gama. Não precisa mais, exatamente. Não precisa mais porque você corta ele pelo Canal de Suez e consegue ligar ali o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, o que consequentemente é ligar o Atlântico ao Índico. Então, esse é um potencial absurdo. Eu acho que ter esse peso ali é garantir que não hajam sanções contra o comércio de qualquer um dos países, né? É garantir, por exemplo, que a Rússia não venha a ser afetada na passagem do Canal de Suez. Eu acho que isso daí é fundamental. O Egito, como eu falei, tem um potencial militar também grande, né? De certa forma, não é mais há muito tempo, mas já foi um contraponto a Israel, que está logo ao lado, né? E valida mais ainda uma posição o Ocidente e o Oriente, né? Já que Israel é grande aliado ocidental. E é por aí. Tem uma questão do petróleo também, um pouco, né? Relativamente. Bom, né? Produtor de petróleo, produção de algodão. Porque tu vai falar do Egito. O Egito tem bastante petróleo. Mas, pô, se tu vai na sequência falar de Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, pô, o Egito vai parecer idiota. Sim. Mas é claro, tem petróleo também, tem reservas também. Você ia falar? Além de ser uma potência regional nesse norte da África, que era a região dos califados, né? Uma potência árabe dentro do continente africano. É uma saída para o mar Mediterrâneo importante. A China, voltando à China, tem um interesse muito grande ali. Eles estão emprestando ali na casa de trilhão para fazer uma nova capital do Cairo, né? Eles estão construindo uma tipo Brasília, está sendo construída agora no Egito com dinheiro chinês. Então, voltando ao caso da China. A China está ali botando seus aliados, né? Os mais próximos agora. E ela vai colocar daqui a pouco amigos, né? Essa é a tendência do Clube dos 13 que eles estão querendo fazer. Fazendo alusão ao nosso episódio sobre futebol. Assistam. Cara, acho que tu vai conseguir fechar todos. Tô quase... Quero ver tu botar... O meu CTA tá muito bom hoje, tá? Meu CTA tá... Cara, a gente já falou do Lula, a gente só... Quero ver tu meter inteligências artificiais. Vai rolar? Vai rolar? Quero ver. Vai rolar. Bom, você tem uns 15 minutos no máximo. Bom, olha só. Temos a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, maior produtor de petróleo global, não é a maior reserva, mas a Venezuela já ultrapassou, mas é a segunda maior reserva global, das maiores petroleiras do mundo, a Saudi Aramco, né? Então, assim, você fazer esse desenvolvimento todo, seja chinês em si, ou seja da China em outros lugares, demanda muito petróleo, né? Sim. Então, assim, agora, como eu falei, 6 dos 9 maiores produtores de petróleo estão dentro do BRICS, né? Então, a Arábia Saudita é a grande estrela nesse sentido do petróleo, tá? A Arábia Saudita chama muita atenção porque, assim, eu não sei dizer se foi o Irã realmente que mais incomodou os Estados Unidos, porque o Irã significa azedar o clima com os Estados Unidos, trazendo um rival anunciado dos Estados Unidos. Sim. Mas, às vezes, dói menos você ter um rival indo para os teus rivais do que tu ter um parceiro indo para o teu rival. Né? Aí dói no coração. E os Estados Unidos são habituais aliados da Arábia Saudita. Cara, os Estados Unidos têm base militar na Arábia Saudita. É muito louco. Tipo a tua esposa te trair com um amigo, né? Tipo isso. Seria o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Então é isso aí. Então a Arábia Saudita, que é muito aliada dos Estados Unidos, entrar no grupo é o que a gente falou, não é um bloco econômico e tal, então uma coisa não exclui a outra, mas evidentemente que, fazendo analogia com o Alu fez, naturalmente não ia ser uma coisa legal. Sim. Então, assim, para os Estados Unidos, cara, é o mesmo petróleo. Se tá vendendo mais pro outro, tá vendendo menos para mim, entendeu? Sim. Ou pelo menos tá aumentando o consumo daquele petróleo, de repente elevando o preço dele. Ou seja, é um baque também ali, tá? A Arábia Saudita entrando no grupo. E uma polêmica da Arábia Saudita, que a gente depois vai voltar numa pergunta lá no final, é a questão humanitária, né? Porque você falou da Argentina, democracia. Etiópia, democracia, com alguns problemas a mais, mas democracia, né?
Tu vai pro Egito, já tem mais problemas ali. Arábia Saudita, meu irmão, é uma monarquia anunciada. Absolutista. Perdão. Anunciada, absolutista. Você não tem judiciário independente, você tem um parlamento pro forma ali, decorativo. Ou seja, ali você tem, de fato, uma coisa autocrática, monárquica mesmo, né? Então isso eu acho que é um destaque interessante. Antes de eu ir pros Emirados Árabes... Uma coisa que eu queria falar sobre a Arábia Saudita, que além deles terem muito dinheiro do petróleo, da sal de Arão que você falou... ao contrário, por exemplo, de outros ricos, como o Japão. Um exemplo ótimo. O Japão, ele tem muito dinheiro. Só que ele não joga esse dinheiro pro mundo. A Arábia Saudita joga. A Arábia Saudita... Você falar, ele não joga esse dinheiro pro alto. A Arábia Saudita investe muito. Eles não só estão investindo em jogadores, você tá vendo, que compra Cristiano Ronaldo e Neymar e tal. Mas eles compraram a WWE nos Estados Unidos, que é aquela de lutas, né? Que é aquela galera que fica pulando em cima do... Tá ligado? WWE? Sim, sim. Compraram a Liga de Golfe dos Estados Unidos. A Liga de Golfe foi comprada pela Arábia Saudita. Ou seja, é um país com alto poder de investimento. Eles investem mesmo. Então, ter um país que é muito rico é bom. Mas ter um país que é muito rico e tá predisposto a fazer grandes investimentos... Por exemplo, para a Argentina. A Arábia Saudita, eu preciso de 100 bilhões para fazer aqui um polo industrial e eu vou te vender lítio. Cara, é fundamental liquidez, pro BRICS. Né? É liquidez, é dinheiro rolando, circulando, né? Imagina se tiver o yuan para a China, é incrível. A maior concentração de riqueza pública que não seja em tesouro nacional, o Fundo Soberano da Arábia Saudita. Pô, total. Né? Então, total. assim, investimento assim, por Banco de Desenvolvimento, por Banco dos BRICS, né? É dinheiro ali, meu irmão, líquido, né? O tempo todo para prestar dinheiro pro projeto no outro país e tal, porque se teu parceiro crescer, vai comprar mais de você e tal. Então, enfim, tem potencial e puxa os Emirados Árabes, né? Que estão numa situação mais ou menos parecida. Mais ou menos parecida com o Fundo Soberano, mais ou menos parecida com as questões com a democracia, né? Bem mais leve do que a Arábia Saudita, mas também é, na verdade, uma federação de monarquias, né? Você tem 7 emirados ali que são todos unificados, né? Uma mesma figura monárquica também, mas cada um tem, tipo, como se fosse o seu sub-sheik, né? Dividido ali em 7 grupos. Você provavelmente deve conhecer 2 desses emirados só, né? Que são Dubai e Abu Dhabi, mas tem outros. E, além disso, você tem, no caso dos Emirados Árabes, uma presença muito grande de outros países aí. Aí não é só o petróleo, só a China e tal. No caso dos Emirados Árabes, eu já estive nos Emirados Árabes e eu lembro muito fortemente que eu adoro conversar com as pessoas quando eu viajo para os lugares. Eu lembro muito fortemente de ter conversado com... Olha a expansão dos BRICS. Com indianos. Né? Tem muito indiano. É tipo, sei lá, 1/4 das pessoas que eu encontrei lá foram indianos. Etíopes. Eu fui lembrar um dia desse, quando a gente já estava falando sobre o episódio, falei, caraca, pode crer, eu conversei com mais de uma pessoa da Etiópia lá. Egípcios, muito egípcio lá. Então, basicamente, a gente está falando, cara, se a gente falou da Etiópia como o pior IDH do grupo, tá certo que os Emirados Árabes vão ter uma desigualdade social absurda, mas são o melhor IDH do grupo, né? Então, você fazendo esses extremos, eles são um polo de atração de imigrantes, e um polo que se tu pega a pirâmide etária dos Emirados Árabes, tem um braço do lado masculino, assim, de mão de obra, né? Para aquelas construções absurdas e tal. Então, é claro, não é livre circulação de pessoas e tal, mas você pode ter um acordo de favorecimento de migrações e tal. E, falando de novo da moeda pareada, ou do uso de moedas locais e tal, hoje a Índia já compra dos Emirados Árabes Unidos petróleo em rúpios. Sim. Então, você já tem o uso da moeda local aí, e a moeda deles, que é o dirham, é uma moeda muito estável, porque é uma moeda fixada com o dólar. Sim. É 3,65, ponto. Né? $1 são 3,65. Eles vão queimando reserva cambial ou fazendo mais reserva cambial e eles mantêm a moeda sempre do mesmo jeito. Além de, assim como a Arábia Saudita, eles investem também, né? Moeda circulante, liquidez tipo, é aquele teu parceiro que tem dinheiro e é gastão. E gasta. Né? E ele vai, não, deixa aí, o shopping hoje é meu. Esse é o melhor parceiro que tem. Eu pago a conta. Então, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, em resumo, são 2 países que pagam a conta, que jogam dinheiro. E, além disso, são países que precisam de proteção militar e a compra, digamos assim, né, desses países por parte da China vem aí, tá? A China, por exemplo, já tem negociações com a Arábia Saudita de produzir na Arábia Saudita drones e mísseis balísticos chineses, né, para o governo saudita, para o exército saudita. Sim. Então, assim, também tem um jogo de... E os Emirados Árabes com a Índia, o mesmo acordo. Os Emirados Árabes, a gente falando daqueles amigos, a Arábia Saudita é amigão da China, os Emirados Árabes é um grande parceiro a cota da Índia. A cota da Índia são os Emirados Árabes. Cada um trouxe um amigo seu. Cada um trouxe um amigo seu. E o Irã, que é o último dessa galera aí do Oriente Médio,
que é o único dos 4 não árabe, né? O Irã é persa, é um país também não sunita, Mas é islâmico. É um xiita, né? Mas é muçulmano. O Irã entrou por quê? O Irã é aquela cota de alfinetada nos Estados Unidos, mas... Essa eu acho que é a cota da Rússia. Hoje em dia eu acho que é a cota da Rússia. A China deve ter falado, será? Pô, Rússia, aí o Putin deve... não. Vamos sim. Bota o Irã. O Irã, as pessoas pensam que o Irã é um país pobre, ferrado, guerra, né? O Irã é uma potência dentro do Oriente Médio, é uma economia muito grande, um país muito importante regional, é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. O Irã tem mais população que a Alemanha, cara. Exatamente. O Irã é ali uma das grandes potências produtoras de petróleo mundiais, né? Então é uma economia importante do Oriente Médio, é uma potência regional, uma potência militar, é o grande inimigo de Israel dentro do Oriente Médio, é o país que não tem relações diplomáticas com os Estados Unidos. Então a gente pode dizer que dos entrantes, né, o grande inimigo americano é o Irã, né? A gente já tinha a Rússia e China ali como antagonistas, né? Mas o Irã é o grande antagonista. E aí, acho que nesse sentido, a fala do Macron, né, que é uma afronta e tal, é muito focada assim na presença do Irã, né? Acho que chama muita atenção também a respeito do Irã a questão dos direitos humanos, né? Naquela pegada da crítica que se faz à Arábia Saudita, por razões diferentes, né? Por razões mais religiosas. Também são religiosas, mas enfim, o Irã é uma teocracia no limite, então a gente tem muito essa coisa dos direitos femininos, direitos de público LGBT+, e tal. Então, assim, com certeza aí, nesse sentido, o Irã, ele suja a imagem do grupo nesse aspecto.